Você pode estar cansado agora. Cansado da ansiedade. Cansado das preocupações. Cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez sua mente não consiga descansar há dias. Talvez exista um peso no seu coração que ninguém percebe. E talvez, enquanto você escuta essa mensagem, tudo o que você mais precisa é de paz. Então pare por alguns minutos. Respire fundo. E escute esta palavra até o fim. Porque o livro dos Salmos 23 não é apenas um versículo bonito. É uma promessa para quem está passando pelo vale. É uma mensagem para quem está cansado de lutar sozinho. É uma lembrança de que Deus continua cuidando de você, mesmo nos dias mais difíceis. O Salmo começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba a profundidade dessas palavras. Davi não disse que nunca enfrentaria batalhas. Ele não disse que a vida seria perfeita. Ele disse que Deus seria o pastor. E um pastor nunca abandona suas ovelhas. O pastor guia, protege, cuida, sustenta. Quando a ovelha se perde, o pastor procura. Quando ela está fraca, o pastor carrega. Quando existe perigo, o pastor luta por ela. E hoje Deus manda te lembrar disso. Você não está sozinho. Talvez as pessoas não entendam o que você está sentindo. Talvez ninguém saiba das guerras silenciosas que você enfrenta dentro da mente. Mas Deus sabe. Ele vê as lágrimas escondidas. Ele conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele entende o cansaço que existe dentro de você. E mesmo assim, continua ao seu lado. O Salmo continua dizendo: Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Existe algo poderoso aqui. Deus não quer apenas te levar para um lugar melhor. Ele quer trazer paz para a sua alma. Porque existem pessoas vivendo com o corpo cansado, e a alma ainda mais cansada. Pessoas que sorriem por fora, mas estão quebradas por dentro. Pessoas que dormem, mas não descansam. Pessoas cercadas de gente, mas que se sentem sozinhas. E talvez você seja uma delas. Mas Deus é especialista em restaurar almas cansadas. Ele acalma o coração aflito. Ele fortalece quem perdeu as forças. Ele dá esperança para quem pensou em desistir. O Salmo diz: refrigera a minha alma. Talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Ter sua alma restaurada. Porque a vida machuca. As decepções machucam. As perdas machucam. O abandono machuca. O medo machuca. A ansiedade consome lentamente. Há pessoas vivendo sorrindo diante dos outros, enquanto choram em silêncio quando estão sozinhas. Mas Deus vê aquilo que ninguém vê. E Ele não ignora sua dor. Talvez você esteja enfrentando um vale agora. Um momento difícil. Uma fase confusa. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez você esteja lutando contra pensamentos negativos. Talvez esteja cansado de esperar. Mas então Davi escreve uma das partes mais fortes do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba isso. Davi não disse se. Ele disse ainda que. Isso significa que os vales existem. Dias difíceis existem. Momentos escuros existem. Mas existe uma diferença poderosa. Deus entra no vale com você. Ele não abandona você no meio da dor. Enquanto todos se afastam, Deus permanece. Enquanto ninguém entende, Deus entende. Enquanto você pensa que não vai suportar, Deus continua sustentando você. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não sei mais o que fazer. Mas Deus sabe. Talvez você esteja sem direção. Mas o pastor nunca perde o caminho. Talvez você esteja fraco. Mas Deus continua forte. Talvez sua fé esteja pequena hoje. Mas o amor de Deus continua gigante. O Salmo continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Naquela época, o cajado servia para proteger as ovelhas. Isso significa que Deus continua protegendo você, até de perigos que você nem percebe.
Quantas vezes Deus te livrou sem você perceber? Quantas portas fechadas eram proteção? Quantos atrasos evitaram dores maiores? Às vezes pensamos que Deus está atrasado, mas muitas vezes Ele está nos protegendo. O Salmo 23 não é sobre ausência de problemas. É sobre presença de Deus. É sobre continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades. É sobre descansar sabendo que Deus ainda está no controle. Talvez o mundo ao seu redor esteja em caos. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez o futuro pareça assustador. Mas existe uma verdade que ninguém pode mudar. Deus continua cuidando de você. Mesmo em silêncio. Mesmo na espera. Mesmo na dor. Mesmo quando você não entende. No final do Salmo, Davi declara: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não apenas nos dias bons. Também nos difíceis. Nos dias em que você sente medo. Nos dias em que você chora escondido. Nos dias em que pensa em desistir. Deus continua presente. Então escute isso agora. Você vai sobreviver a essa fase. Essa dor não será eterna. Esse vale não será sua morada para sempre. Existe esperança depois do sofrimento. Existe paz depois da tempestade. Existe cura depois da ferida. Existe luz depois da escuridão. E enquanto você continua caminhando, Deus continua sendo seu pastor. Por isso, entregue agora suas preocupações ao Senhor. Descanse seu coração. Desacelere sua mente. Você não precisa carregar tudo sozinho. O pastor continua cuidando das suas ovelhas. E ele ainda está cuidando de você.